avaliar, né? A gente começou a avaliar diversas maneiras de conseguir o controle de torque na máquina, né? Aí vimos que seria possível controlar o torque pela inserção de resistências na armadura, tá? Foi até o material dessa aula aqui, se eu não me engano. Aqui a gente chegou na expressão do torque, vimos que a gente seria capaz, né, de regular o comportamento da máquina pela inserção de resistores na armadura, inserção e remoção, né? Vimos os pontos negativos dessa abordagem, vimos que a gente seria capaz também de regular o torque na máquina, igual está aqui nessa curva, pelo controle da tensão de armadura, que seria possível através de um conversor do tipo retificador controlado, né? E na última aula a gente viu como fazer o controle de torque pelo enfraquecimento de campo, tá? Ou pela variação do fluxo do circuito de campo, ok? Bom, então essas abordagens todas, né? Tanto a controle de torque, tanto pela variação de resistência de armadura, quanto pela tensão de armadura, quanto por variação do fluxo, elas foram propostas no contexto da máquina conectada com excitação independente. Comentei com vocês, né? Essa proposta foi, estas propostas foram feitas com a máquina sendo alimentada por duas fontes distintas. Então, a gente tinha uma fonte dedicada para alimentar o circuito de armadura e uma outra fonte totalmente independente dedicada para alimentar o circuito de campo. Tá? Se fosse uma máquina de corrente contínua com um ímã permanente no circuito de campo, o que a gente estudou para excitação independente também valeria em dois cenários, quando a gente variasse a resistência de armadura e quando a gente variasse a tensão de armadura. Tá? Como a máquina tem um ímã permanente no circuito de campo, não tem como a gente promover enfraquecimento de campo, né? Porque o ímã já impõe um fluxo de campo ali constante. Tá? Não teríamos a terceira opção de controle de torque. Tá? No caso dessa máquina, pessoal, existem outras formas de conectar os circuitos de estator e rotor, ou armadura e campo. Ô, Léo, Oi? eu acho que você está compartilhando só a tela do Meet. Não está aparecendo onde você escreve. Pelo menos para mim. Deixa eu ver aqui. Ô, Júlio, vê se apareceu agora minha tela. Agora sim. Agora veio, né? Então, beleza. Então, aqui, pessoal, a gente tem eu estava agora comentando com o desenho, vou recuperar um pouquinho da explicação, tá? As análises, né, apresentadas nas últimas aulas para que a gente conseguisse controle de torque na máquina foram feitas assumindo que a conexão dos circuitos de estator e rotor eram do tipo excitação independente, ou seja, o circuito de campo tem uma fonte de alimentação para ele que é totalmente independente do circuito de armadura. Tá? Só que no caso da máquina de corrente contínua, você pode conectar estes circuitos de outras maneiras para atender outros tipos de cliente.
e também ganhar algumas vantagens, né, de custo. Por exemplo, ter um conversor só, ao invés de um conversor dedicado para armadura e o outro dedicado para campo, tá? Esse assunto, por exemplo, não era abordado na máquina de indução, que no caso da máquina de indução, pelo menos na topologia que a gente mais estudou, né, que foi a máquina com rotor em gaiola, você não tem acesso elétrico ao circuito do rotor. Ele é acessado magneticamente. Então você não tem múltiplas possibilidades de diferentes conexões elétricas ao circuito do rotor. Tá? A gente não tem acesso elétrico a ele. Só que na máquina de corrente contínua tem. E aí as pessoas usam dessa peculiaridade para tirar vantagens em alguns cenários. Tá? Eu vou mostrar um deles, que é um cenário onde a gente faz a excitação em série. Tá? Os cenários que contemplam a máquina com excitação independente estão mostrados aqui, e existem cenários, né, que a gente tem a máquina com excitação série. Tá? O que é excitação série? O circuito de campo é conectado em série com o circuito de armadura. Bom, existe alguma vantagem nisso? Bom, inicialmente em termos de eletrônica de potência, existe. Você vai poder alimentar os dois circuitos da máquina com um único conversor. Tá? Então, você já economizou um conversor. Além do custo de aquisição menor, você tem também um elemento ou alguns elementos a menos para dar problema. Tá? Então, você aumenta a segurança operacional da sua planta. Além disso, se você possuir um cliente que não demanda torque, que tenha variação dinâmica muito elevada, tá? Ou seja, o torque que não precise variar em degrau, não tem problema você colocar os dois circuitos em série. Né? Vamos fazer ele aqui com desenho. Bom, então nesse cenário, pessoal, falando aqui em desenhos, para me fazer mais claro, a gente vai pegar o circuito de armadura, que tem essa estrutura aqui, e conectá-lo em série com o circuito de campo. Por isso o nome é excitação série. O circuito de excitação, que é o circuito de campo, está em série com o circuito de armadura. Então, a mesma corrente que passa na armadura vai ser a corrente que passa na bobina de campo. A gente vai colocar uma tensão terminal aqui, V terminal, a partir de um retificador, potencialmente, né, um retificador controlado, se for numa aplicação industrial, ou se for na locomotiva também. Tá? A maior parte das locomotivas usam aqui dessa excitação, ou
As locomotivas antigas, e várias delas estão em uso, elas eram implementadas, até só para me fazer mais claro, com uma máquina diesel, motor diesel, tá? Que aciona um gerador, tipicamente um gerador síncrono, que alimenta um retificador controlado, tem uma alimentação trifásica aqui, que vai para um retificador controlado a tiristor, e esse retificador controlado a tiristor alimenta aqui a máquina de corrente contínua, excitação série. Tá? E o eixo da máquina vai direto na rodinha que fica sobre o trilho. Ok? Dos dois lados. Hoje, as locomotivas já estão sendo feitas com máquina de indução, tá? Com máquina de tração aqui. O resto da topologia, né? Obviamente vai ter que trocar o retificador controlado por inversor, mas o resto da topologia é a mesma, assim, a máquina diesel com gerador, um conversor de energia e uma máquina elétrica de tração diretamente conectada ao eixo da roda, tá? Essa topologia é usada porque você não precisa de caixa de marcha, e porque uma caixa de marcha, uma caixa de transmissão para uma locomotiva seria exageradamente grande e cara. Tá? Então, a gente promove aqui variação de torque, né, para o maquinista poder controlar o movimento da locomotiva. Ele promove a variação de torque no eixo, variando a alimentação elétrica aqui nos terminais da máquina. A gente até comenta isso no curso de máquinas, né, que, por exemplo, no caso de motores a combustão interna, como a região de operação do motor é muito curtinha, a faixa de possíveis velocidades que ele opera para ter boa eficiência e alto torque é uma faixa curta, tá? A curva dele é mais ou menos isso aqui, você tem só uma faixa curtinha que ele opera, você tem que forçar o motor a voltar para essa região aqui toda hora, mesmo embora a roda opere aqui numa ampla faixa de velocidades mecânicas. E aí, para conseguir, né, compatibilizar essa ampla faixa de velocidades que a roda possui com essa faixa curtinha de velocidades que o motor gosta de operar, a gente usa uma caixa de transmissão com diferentes marchas. Tá? Agora, vocês imaginem, né, embarcar isso numa locomotiva, inclusive com embreagem. Tá? O desgaste que ia ser, eu nem sei se tecnologicamente seria possível, tá? De tão bruto que é o processo de uma locomotiva. Então, no caso da locomotiva, você tem que promover, você tem que atender a essa demanda de ampla faixa de velocidades na roda, deixando a própria máquina de tração operar em ampla faixa de velocidades também. Então, isso aqui não serve para ser o elemento de tração. Para conectar o gerador, serve, tá? Para ser o elemento de tração, não. Para ser o elemento de tração, você vai ter que deixar que ela opere em ampla faixa, tá? Velocidade inicial até a velocidade final, que você queira que a locomotiva trabalhe. Então, aí você faz a tração dela com a máquina elétrica, já na ponta de eixo. E a topologia mais usada no passado era essa aqui, a máquina de corrente contínua com excitação série. Aí nós vamos ver aqui por que disso. Bom, eu queria levantar com vocês, deduzir com vocês a curva de torque por velocidade dela para entender o seu comportamento. Foi a mesma estratégia que a gente fez com a máquina excitação independente. Tá? Então, a gente vai conseguir escolher a melhor topologia que atende a um dado cliente se a gente olhar uma série de coisas. Uma delas a se olhar
é a curva torque por velocidade, tá? Para ver se aquela característica de tração da máquina atende ao que a carga do cliente vai nos pedir. Tá? Então, eu queria, né, convidá-los para a gente fazer esse exercício de modelagem agora, de levantar a curva, a torque velocidade da máquina. Tá? Só uma curiosidade também, que é comum alguns autores desenharem aqui, ó, até o rotor aqui, que é o circuito de armadura, e colocar o eixo mecânico aqui com a característica de torque. Bom, para fazer isso então, né, fazer essa modelagem, o que nós vamos, quais são os passos, né? Qual é a estratégia que a gente vai seguir? A gente vai tomar as equações do modelo e manipular algebricamente para deixar o torque em função da velocidade e em função de parâmetros elétricos dos quais a gente possa atuar, tanto parâmetros construtivos da máquina, quanto sinais elétricos sobre os quais a gente possa atuar e alterar do jeito que a gente quiser através dos conversores eletrônicos de potência. Tá? Então, essa que vai ser a estratégia de manipulação algébrica que a gente vai adotar no modelo. Bom, o que a gente sabe, né? Buscando aqui do modelo da máquina, a gente já tinha escrito isso aqui, ó. Esse modelo nós levantamos, a gente fez o exercício de modelagem e agora a gente está aproveitando dele para ele nos ensinar uma série de coisas interessantes. Tá? Então, aqui só estou reescrevendo o material das últimas aulas. Tá? Então, esse aqui é o nosso modelinho para a máquina. Bom, no caso, né, do levantamento da curva de torque por velocidade, a gente considera a máquina operando em regime permanente. Tá? Então, toda máquina de tração tem a sua curva de torque por velocidade caracterizada em regime permanente. Tá? Então, em regime permanente, o estado energético da máquina não se altera, o que significa o quê? Derivadas das correntes iguais a zero, ou seja, correntes constantes. Tá? Se as correntes estiverem variando, os fluxos magnéticos no interior da máquina vão estar variando, consequentemente, ela não está em regime permanente. O seu estado energético, né, caracterizado pela energia dos campos magnéticos, está variando também. Então, não é regime permanente, é regime transitório. Bom, nesse cenário, pessoal, que a gente pode dizer então? Né? Que a tensão total que vai ser aplicada aqui, chamou de VT, esse V maiúsculo, tá? Ela vai ser a soma, né, da tensão do circuito de armadura mais a tensão do circuito de campo. Os dois estão em série, tá? A tensão do circuito de armadura está aqui. Em regime permanente, ela vale RA e A mais a força contra a eletromotriz, né? Essa derivada aqui seria nula. A tensão do circuito de campo está aqui, nessa expressão, e em regime permanente a corrente de campo é constante, então essa derivada é zero. Então, a tensão de campo seria dada pela queda de tensão na resistência de campo. Lembrando que nesse circuito, como ele está em série, a corrente de campo é igual à corrente de armadura. Tá? A corrente está circulando aqui no circuitinho de campo
é a mesma que circula aqui na armadura da máquina. Conectamos em série. Tá? Bom, com isso, então, a gente pode dizer o seguinte, que essa tensão total vai ser a resistência de armadura mais a resistência de campo vezes a corrente de armadura mais a força contra eletromotriz. Né? E na força contra eletromotriz há informação da velocidade mecânica. Na corrente de armadura, há informação do torque. Aqui, ó. Na força contra eletromotriz, você tem informação da velocidade, ela é proporcional à velocidade. E a corrente de armadura é proporcional ao torque. Tá? Então, vamos tentar fazer uma manipulação algébrica para deixar o torque em função da velocidade, que é o objetivo que a gente tem nesse exercício aqui, nessa manipulação. Para não ficar carregando constante toda hora, eu vou chamar a soma dessas duas resistências aqui de resistência total da máquina, que é a soma da armadura mais campo. Já estou usando ela aqui. A força contra a eletromotriz, né? Ela vai ser dada por essa expressão. E nela a gente observa o seguinte, ó, o fluxo criado pelo circuito de campo, que é esse aqui, ó, tá? Ele pode ser caracterizado da seguinte maneira, tá? Se você pegar aqui o fluxo que está enlaçado no circuito do campo e dividir pelo número de espiras do circuito do campo, você tem o fluxo de campo, né? A gente mostrou no curso de máquinas, né? Você tem uma bobina qualquer, que é a bobina ali do circuito de campo. Várias espiras. Existe no espaço um ímã que esse equipamento produz, que a gente chamou de ímã de campo, e que é quantitativamente modelado pelo fluxo do circuito de campo. Tá? Só que esse ímã do campo, pela quarta lei de Maxwell, ele vai voltar à fonte que o cria. Tá? Então, todas essas linhas de campo magnético aqui, elas vão furar o interior das espiras todas, aqui do circuito de campo. Tá? Bom, então esse fluxo passa uma vez aqui nessa espira, outra vez aqui, e na penúltima, e finalmente aqui na última. Tá? O que acontece então, pessoal? Os fenômenos eletromagnéticos manifestados aqui, né, ou seja, se você variar esse fluxo, por exemplo, a tensão induzida aqui, ó, vai ser dada pela derivada do fluxo, né, que vai te dar a tensão induzida em uma espira, vezes o número de espiras do circuito. Tá? Então, a gente considera, né, para fenômenos eletromagnéticos, que o campo efetivo que está presente ali é dado pelo número de espiras do circuito vezes o campo magnético no espaço que é enlaçado por essas espiras. Isso cria o conceito de fluxo enlaçado. Então, você tem um fluxo enlaçado pelo circuito de campo.
tá? Esse fluxo enlaçado, ele é relacionado com a indutância do circuito. A gente fez isso também na modelagem da máquina de indução. A indutância é um parâmetro que mede quantos Weber-Spira de fluxo enlaçado você tem para cada 1 ampere de corrente que circula na força magnetomotriz do circuito, tá? Então, você pode dizer o seguinte, ó, né, que se você substituir aqui o fluxo enlaçado pelo fluxo criado pela espira, desculpa, pela bobina, você vai ter essa expressão aqui, ó. Logo, esse fluxo do circuito de campo vai ser igual à indutância do circuito vezes a corrente dividido pelo número de espiras que o circuito possui, tá? Então aqui, ó, no modelo da máquina, eu vou promover essa substituição aqui, ó. No lugar do fluxo, né, do circuito de campo, a gente até destacou aqui em vermelho, né, vai ser dado pelo fluxo enlaçado sobre o número de espiras. O fluxo enlaçado é a indutância do circuito vezes a corrente do circuito, dividido pelo número de espiras. Ok? Então, aqui na sequência, ó, eu vou substituir esse fluxo enlaçado por essa expressão aqui, ó, tá? Para deixar o nosso modelo em função de corrente e não de fluxo, e da corrente eu chegar no torque, tá? Para a gente escrever a característica torque por velocidade. Então, promovendo essa substituição aqui, ó, no lugar do fluxo, a gente vai ter a indutância do circuito vezes a corrente do circuito de campo. A corrente no circuito de campo é igual à própria corrente de armadura, está em série, dividido pelo número de espiras, né? Ou seja, usei essa expressão aqui, vezes a velocidade mecânica. Então, essa tensão terminal vai ter essa característica aqui, ó. Bom, deixa eu só acender a luz aqui. A corrente de armadura, pessoal, por sua vez, que aparece aqui, ó, ela é função do torque. Foi uma das expressões que a gente levantou na modelagem, que o torque eletromagnético é proporcional à corrente de armadura. Então, eu vou substituir essa expressão, ou isolar a corrente de armadura daqui, e substituir o resultado na expressão lá de baixo. Então, o resultado vai ser esse aqui, ó.
Um minutinho aqui. Pessoal, então retomando aqui, eu parei um pouquinho o desenvolvimento do modelo para fazer uma análise que viabilizasse a sequência, tá? Por quê? Aqui o fluxo do circuito de campo ia ser, de novo, função da corrente de armadura, tá? Que era, de novo, função do torque, e a gente não ia conseguir fazer a isolação da expressão, deixar o torque em função da velocidade, tá? Então, eu parei um pouquinho aqui para rever a estratégia de modelagem, né? E observei que a gente tem um caminho mais fácil se a gente mudar um pouquinho a estratégia. Olha só, a gente vai isolar nessa expressão aqui, ó, no penúltimo passo do nosso modelo, a corrente de armadura, e daí substituir aqui na expressão do torque. Tá? Aí nós vamos conseguir deixar o torque em função da velocidade, vai ficar melhor de mexer. Tá? Então essa última passagem aqui a gente não vai usar. Ok? Então, vamos colocar aqui a própria corrente de armadura em função da tensão terminal, que a gente tem controle, e da velocidade mecânica, que é um parâmetro mecânico que a gente quer embutir na expressão do modelo. Tá? Bom, e agora, essa expressão da corrente de armadura, a gente vai substituir aqui na expressão do torque, para deixar o torque em função da velocidade e dos parâmetros terminais. Então, o torque vai ser uma constante de fluxo, vezes o fluxo do circuito de campo, que a gente já viu que pode ser dado por isso aqui, ó. A indutância vezes a corrente, dividido pelo número de espiras do circuito de campo, tá? Então, esse é o fluxo do circuito de campo, é esse parâmetro aqui. Isso ainda tem que ser multiplicado pela corrente de armadura. Então, aparece aqui a corrente de armadura ao quadrado, tá? Então, nós vamos substituir essa corrente de armadura ao quadrado pelo quadrado dessa expressão aqui, ó. E isso vai
finalizar a nossa modelagem. Ok? Bom, então essa é a característica, né, de torque em função da velocidade numa máquina de corrente contínua, excitação série. O que está se mostrando aqui? Ó? Que o torque ele é inversamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, se a gente desenhar essa característica, a gente vai observar aqui o seguinte, ó. Quando a velocidade mecânica for muito pequena, tá, for baixinha, o torque eletromagnético ele vai ser dado basicamente pela relação entre a tensão terminal e a resistência terminal. Bom, essa resistência total, né, ou terminal, vai ser a soma das resistências de armadura com a de campo. Ambas são baixinhas, né, são espiras de cobre, que tem resistência finita, tá certo? Não são resistências nulas, mas são muito baixas, tá? Então você vai ter um torque bem alto aqui, ó, com velocidades baixinhas, e o torque vai caindo inversamente proporcional à velocidade, tá? Se a velocidade ficar alta, esse torque despenca também com o quadrado da velocidade mecânica, tá? Então essa a característica do torque por velocidade tem essa hipérbole, né, mostrada aqui. Para alguns cenários, né, para alguns clientes, essa característica atende muito bem. Tá? No caso que a gente mencionou no início dessa modelagem, uma locomotiva, por exemplo, você não quer que a locomotiva tenha, né, grande capacidade de aceleração quando ela está a velocidade alta. Tá? Você só precisa rejeitar as cargas, né, dos atritos, do arrasto aerodinâmico do vento, alguma componente da gravidade. Tá? Então, com velocidades altas, você não quer que a máquina tenha torque também muito alto, porque não vale a pena, né, fazer com que a locomotiva acelere e tenha uma velocidade final ainda maior, porque ela vai ter dificuldade depois para fazer curva. Tá? Frenar isso depois é muito difícil e você vai ter que frenar, porque senão ela não consegue fazer curva. Tá? Por outro lado, quando ela começa a subir morro, né, o torque de carga da gravidade fica muito pronunciado. Tá? E você imagina subir aquele pesão todo morro acima. Tá? Então você vai querer todo o torque eletromagnético do mundo, mesmo que ela suba igual uma tartaruga. Não tem problema subir devagar ali. O importante é conseguir subir. Tá? E aí a máquina com essa a forma de conexão mostra que para velocidades baixinhas, essa ômega 1, por exemplo, aqui, ó, você tem um torque eletromagnético altíssimo, que é o que você precisa para rejeitar a gravidade, tá? O efeito da gravidade. Então, essa forma de conexão da máquina é adequada para locomotivas. Tá? Imperou, inclusive, em várias locomotivas que transportaram a produção mundial aí por décadas. Tá? Você tem
né? Igual eu comentei, a obrigação de colocar um único conversor para atender tanto o campo quanto a armadura, o que é ótimo, tá? É um elemento a menos para dar problema, tá? É um único conversor que vem aqui. Você não tem necessidade de elevado desempenho dinâmico. A gente até comentou aula passada, quando a gente analisou o controle de torque por variação de fluxo magnético, que quando você precisa variar o torque, variando o fluxo magnético, você não vai conseguir promover uma variação de torque integral. Tá? O torque ele vai variar mais lentamente por conta da dinâmica do circuito de campo, que é lenta. É um circuito com uma indutância muito alta. Tá? E vocês têm um grande armazenador de energia ali, e circuitos, né, os sistemas eletromecânicos com grandes armazenadores de energia têm uma dinâmica lenta quando você tenta variar o estado energético deles. Tá? Então não vale a pena. Igual a gente viu aula passada, né, aplicações iguais às de laminadores. Você precisa do torque variando bruscamente, variando em degrau. Tá? E não vale a pena, né, já que o torque depende do produto aqui, de uma corrente com fluxo, e esse fluxo está associado a um circuito de dinâmica lenta, não vale a pena atender clientes que demandam variações bruscas de torque tentando variar fluxo. Você vai manter o fluxo constante, não é que ele tem que ser zero, ele tem que existir para a máquina ter torque, só que ele vai ficar constante. E você vai promover as variações de torque através de variações de corrente de armadura. São variações promovidas num circuito com uma indutância menor, uma constante de tempo bem menor, que é a relação entre indutância sobre resistência. Tá? No caso aqui da máquina estação série, o que vai acontecer? Qualquer mudança na corrente de armadura vai ser feita, né? E a gente vai ter que esperar pela extinção de um transitório elevado, porque a corrente de armadura está passando no circuito de campo que tem dinâmica lenta. Tá? Então não tem jeito, essa topologia, essa forma de conexão, ela não apresenta desempenho dinâmico elevado. Então ela não serve para aplicações que você precisa de torque variando em degrau. Mas nem todo cliente precisa. Igual a locomotiva mesmo, você não precisa de torque variando em degrau. Isso não é um Fórmula 1. Está longe de ser. Longe, 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 longe. Está longe. Então, isso aqui não é o maquinista, né, não rebaixa o banco e taca lá comando de torque na manete para colar as costas no banco. Não, a aplicação aqui não é para isso. Né? Então, aí quando... Aí até um passo antes disso que eu ia falar, assim, você vai, então, ter acelerações suaves, e quando você tiver variações de carga, elas também são suaves, tá? Você começa a subir o morro gradualmente, e aí a máquina tem como, né, perceber em subidas de morro, por exemplo, que a velocidade caiu, né? Quando a velocidade cai, reduz-se essa força contra a eletromotriz, na hora que ela reduz, você aumenta para uma tensão de terminal constante, você vai aumentar a corrente de armadura mais lentamente. E aí o torque aumenta também mais lentamente, porém acompanhando a dinâmica da carga. Então você consegue, né, manter a locomotiva em movimento, o eixo dela não vai travar, porque a dinâmica de subida do torque está lenta. Tá? Uma vez que a própria dinâmica de subida da carga também é lenta. Ok? Então atende bem. Para esse tipo de cenário, atende muito bem e é usada. Tá vendo? É uma característica de torque totalmente diferente das outras que a gente fez. Tá? Quando a gente variava a tensão de armadura na excitação independente, a característica torque por velocidade era essa aqui, ó. Tá? Para cada nível de tensão de armadura, você tinha uma reta dessa. Tá? O torque de rotor travado era menor do que aqui no contexto da máquina com excitação série, porém ela mantém um nível de torque mais alto até velocidades também mais altas, né?
Pela inserção de resistência de armadura também, a gente viu aqui, né, que a inserção de resistência de armadura faz com que a máquina opere numa característica de tração também totalmente diferente, tá? Então, você tem a conveniência, né, de usar um sistema barato para controlar torque, mas se desperdiça energia, tá? E é a mesma coisa que valia com um enfraquecimento de campo, tá? Você também tinha retas que variavam dessa maneira aqui, tá? Então, essa máquina, ela possui múltiplas características de tração de acordo com a forma que você alimentá-la, que você conectar os dois ímãs de armadura e campo, tá? Bom, em aplicações mecatrônicas de controle de torque industriais, o mais comum de se ter é o sistema de regulação de torque com excitação independente e variação da tensão de armadura, ok? Então a gente vai estudar esse sistema aqui, que ele vai cobrir uma faixa de aplicações muito ampla, tá? No caso da máquina aqui, a excitação série, existem, né, aplicações específicas que vão usar dessa solução, mas não, o range de aplicações não é tão grande quanto as aplicações industriais com demanda por torque de elevado desempenho dinâmico, né? A gente, né, nós como mecatrônicos, vamos aprender das possibilidades, igual a gente fez aqui, né, para ter cultura geral da área, para ter recurso técnico mesmo, né, intelectual, para saber que cliente que atende, o que esperar de uma determinada conexão, mas também vamos ter a consciência, né, de onde a maior parte das aplicações, o que tipo de solução a maior parte das aplicações vai usar, tá? Que é essa aqui, na excitação independente com variação da tensão de armadura, ok? Bom, nessa proposta, então, pessoal, né, controlando torque pela tensão de armadura, a gente consegue completar o nosso diagrama de controle, o nosso controlador por realimentação de estados. Então, se a gente recuperar aqui o assunto de umas 2 semanas, eu tinha comentado com vocês, né, que naquele controlador, a gente contava que algum atuador ia sintetizar o comando de torque do controlador sobre o eixo da máquina. E a gente não se preocupou até aquele momento da forma como isso aconteceria. Agora a gente já está se preocupando, já sabe como fazer. Inclusive a gente precisava, né, dominar esse conhecimento, porque é um conhecimento que está no nosso escopo, não é de outra pessoa. Tá? A gente fala assim, alguém vai fazer. Esse alguém, na verdade, assim, naquele momento do estudo, né, a gente abstraiu a entrega de alguma pessoa, né, de algum profissional, mas esse profissional é o próprio mecatrônico ou um engenheiro eletricista da área de acionamentos. Ok? E por que eu estou falando aqui? Se a gente recuperar o controlador,
que o controlador apresentava, né? Então, a gente tinha aqui a estrutura no mundo virtual. Aqui é o comando do cliente. Aqui é a realimentação de velocidade. Aqui o compensador que atua sobre os comandos de alta frequência, né? Ele cria a primeira parcela do comando de torque. Aqui o comando de posição do cliente, né? E a gente criava o comando de velocidade pela derivada do comando de posição. Derivar no domínio da frequência é multiplicar por S. Você vai ter aqui comandos criados de maneira coerente. E aqui, ao erro de posição, a gente dava um tratamento. Passava por um compensador proporcional, né, o que dava um ganho proporcional a esse erro de posição, que dentro dessa estrutura de controle ele vai criar os comandos de torque para rastreamento de trajetória e rejeição de carga em média frequência. E um compensador integral, que também atua sobre o erro de posição, e cria uma terceira parcela do comando de torque eletromagnético, parcela essa que atua para rejeição de carga e rastreamento de trajetória em baixa frequência. Então, tinha sido essa a nossa estratégia. Bom, a gente então somava os comandos dos três compensadores para ter o comando de torque eletromagnético total. E aqui que está o pulo do gato, ou alguém, né, algum atuador, a gente até falava, né, que é a máquina, o conversor eletrônico de potência mais a máquina elétrica. Então, os dois iriam garantir que o comando de torque do controlador seria reproduzido no eixo mecânico da máquina. Vamos fazer até de outra cor aqui. E aí, no eixo mecânico da máquina, a dinâmica do sistema é governada pela segunda lei de Newton. Um somatório dos torques vai ser o torque de aceleração. Se divide o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração, você integra a aceleração, você tem a velocidade, você integra a velocidade, você tem a posição. Tem um torque de atrito nos rolamentos. Então, essa tinha sido a nossa estrutura, o nosso servo controlador, servo atuador, né? Então, tanto tem o controlador quanto o atuador, o corpo mecânico, todo mundo representado aqui. E a gente disse, naquela ocasião, que alguém ia fazer esse papel, ó. Tá? E agora a gente já sabe quem que faz e como que faz. Né? A gente acabou de ver aqui no modelo da máquina como
que a gente é capaz de sintetizar esse comando de torque. Né? No caso da máquina de corrente contínua e estação independente, esse comando de torque aqui é dado por uma constante de fluxo, vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a corrente de armadura. Tá? Então, uma vez que o controlador crie o seu comando de torque, aqui, ó, a gente vai conseguir garantir que esse comando de torque chegue ao eixo da máquina se a gente atuar no fluxo do circuito de campo, na corrente de armadura ou nos dois. Tá? Então, o nosso controlador que vai estar aqui dentro, ele pode atuar dessa maneira. Bom, conforme a gente conversou semana passada, não vale a pena, se a aplicação pede desempenho dinâmico elevado, se você precisa variar o torque de maneira muito brusca, tá? Não vale a pena você tentar sintetizar um sinal de torque com esse comportamento mexendo no fluxo do circuito de campo. Porque esse sinal é associado a um sistema de dinâmica lenta. Tá? A indutância no circuito de campo é muito elevada, então ela não aceita variações bruscas de corrente e, consequentemente, não aceita variações bruscas do ímã que essa corrente cria, que é esse ímã aí, esse fluxo do circuito de campo. Tá? Já o circuito de armadura é um circuito com uma indutância bem menor. Então, se a gente quiser variar a corrente de armadura de uma maneira mais brusca, a gente vai conseguir fazer dessa maneira. Tá? Então, nós vamos construir o nosso controlador tentando manter o fluxo do circuito de campo constante e promovendo variações de torque através da corrente de armadura. Tá? Então, vai ser a nossa estratégia para esse tópico aqui da disciplina, que é descrever um controlador de torque para a máquina. Tá? Outra coisa, outro comentário, né? Você podia falar assim, poxa, mas se eu quero sintetizar um comando de torque, eu não poderia pegar esse torque e realimentar o torque para o sistema de controle, né? Ou seja, fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Pegar aqui esse pedacinho, agora eu vou dar um zoom nele, abrir aqui, ó. Tá? Então, não seria possível fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Realimentar o comando de torque e aí processar uma ação de controle qualquer, né, sobre ele. Tá? Seria possível, sim. Só que o sensor de torque, ele é difícil e caro de instalar, tá? Então, para poder implementar a solução desse jeito aqui, a gente teria que ser capaz de montar uma instrumentação para medir torque no eixo, tá? E essa solução, ela é cara. Em alguns contextos, você não tem espaço, tá? Você tem que usinar a ponta de eixo, que às vezes a ponta, você pegar os dois eixos da máquina, né? As duas pontas de eixo, uma delas aqui, ó, a gente vai conectar a carga. Tem que estar disponível para carga. E a outra ponta de eixo, tá? Muitas vezes você vai ter um ventilador, você vai ter um encoder, tá?
Então, você não tem espaço para instalar, tá? Além de ser difícil em espaço, é um sensor caro por si, tá? Sensores de torque são muito caros. Sensores de corrente por efeito Hall, tá? Você compra aí por dezenas a centenas de dólares, em uma ampla faixa de corrente, com banda passante elevada, tá? E instala sem o menor problema. Você só, a única coisa que você tem que fazer é garantir que ele vai enlaçar o cabo. Tá? Você tem o cabo, você precisa que ele enlace o cabo, ele abrace o cabo. É só observar, se você vai abraçar ele para cá, e aí tem uma setinha no corpo do sensor dizendo que corrente, então, subindo, por exemplo, é positiva. Aí se você colocar o contrário, na hora que a corrente estiver indo nesse sentido, ele mete negativo. Então é só tomar cuidado com isso. Mas a instalação é simples e o custo é muito mais barato. Então, por isso que a gente vai observar, assim, na ampla maioria das soluções mecatrônicas, que essa malha de controle de torque aqui é implementada por corrente. Tá? Por isso que modelo é bom. Falei com vocês, a gente vai desenvolver um modelo, vai gastar uma energia com ele, e depois a gente vai colher muitos frutos dessa energia, porque o modelo vai ensinar para a gente, é para isso que a gente modela, para o modelo vir e ensinar para a gente depois uma série de coisas interessantes do equipamento. Uma dessas coisas interessantes, né, dentre várias que a gente viu aqui, mas uma delas que é muito interessante é essa que eu estou acabando de falar. Olha só, a gente precisa regular um sinal mecânico, que é o torque eletromagnético, que demanda um sensor caro e difícil de instalar. Com o conhecimento do modelo, a gente pode chegar no mesmo resultado de controle de torque através da regulação de um outro sinal físico que é barato e fácil de medir, que é a corrente de armadura. Okay? Então a gente vai implementar o controlador de torque através da corrente de armadura. Então, como que a gente vai processar isso? Né? Então a gente vai seguir a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente vai pegar um comando de torque eletromagnético e dividir pela constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo. Essa constante de fluxo é um parâmetro construtivo da máquina, tá? Geralmente para a máquina de corrente contínua. Ela é fornecida inclusive na placa da máquina, tá? Esse não é um parâmetro difícil de encontrar, tá? E esse resultado aqui, né, a gente vai dividir de novo pelo fluxo do circuito de campo. O fluxo do circuito de campo vai vir aqui. Ele vai ser dado pela corrente de campo vezes a indutância sobre o número de espiras do circuito de campo. Tá? Esse cálculo vai resultar para nós na corrente de armadura de referência. Tá? Eu estou usando exatamente essa expressão aqui de cima, que é a expressão do nosso modelo. Eu vou reproduzir ela até aqui embaixo para ela orientar o nosso raciocínio. Tá?
Aqui é o torque eletromagnético, vai ser uma constante de fluxo, vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a corrente de armadura. Então, eu só representei no diagrama de blocos essa expressão aqui, ó, com foco em calcular a corrente de armadura necessária, né, na máquina, quando o controlador escolher um dado nível de torque eletromagnético. Tá? E aí sim, né, eu tendo escolhido o valor de referência para a corrente de armadura, como é que a gente garante que essa corrente vai chegar na máquina? Então, a gente vai ter que fazer uma estrutura de controle realimentada. Eu vou comparar a corrente que eu quero com aquela que realmente existe. Ok? E aí vou fazer um tratamento aqui. Tem um compensador, um PI, por exemplo. E esse PI vai criar, né, um comando, o comando necessário para poder corrigir ou para poder anular os erros de corrente de armadura. Tá? Esse comando vai ter que ser o quê? Um comando de tensão de armadura, porque o nosso conversor de energia impõe tensão. Então, a gente vai variar a tensão de armadura do jeito que precisar para que a corrente que circula no eixo, a corrente que circula nos terminais da máquina, na armadura, fique igual àquela que o controlador está pedindo. Tá? Então, aqui ó, vem o conversor. Agora, a gente não está modelando mais máquina e conversor igual a gente está fazendo. Até que a dinâmica da máquina a gente está representando. Tá? Então, vai vir agora a dinâmica do conversor. E para que ele opere de maneira adequada, ele vai ter que ter uma dinâmica muito mais rápida do que as malhas externas, as malhas mais externas que estão em volta dele. Por quê? Porque ele é o elemento presente na malha mais interna, e o elemento da malha mais interna não pode se comportar como um filtro. Então, o que ele receber de comando de tensão de armadura, ele tem que sintetizar na armadura da máquina, sem atenuações e com pouquíssimo atraso. Tá? Então, essa é a forma dele, que ele tem que operar para garantir um desempenho satisfatório na malha de controle. Tá? Se ele for um filtro, ele não vai atender, né? Ele não se presta ao papel que ele possui aqui. Tá? Bom, aí aqui ó, a gente sai do mundo virtual e entra no mundo real. Só que agora o nosso mundo real não está contemplando somente a dinâmica do eixo mecânico, igual foi no início da disciplina. Agora a gente está contemplando também a dinâmica do circuito de armadura, tá? A dinâmica eletromagnética do circuito de armadura que está instalado aqui no rotor da máquina. Tá? E aí, o que o nosso modelinho mostrava no circuito de armadura, né? Vou escrever ele aqui, ó, que a tensão de armadura, ela é dada por RA e A, mais LAD e ADT, mais a força contra a eletromotriz. Então, nós vamos escrever essa expressão aqui no nosso diagrama de blocos, tá? Para completar aqui a nossa solução de movimentação de corpos. E quando a gente faz isso em diagrama de blocos, qual que é a proposta? Né? Escrever isso em espaço de estados. Então, você isola a derivada de mais alta ordem e calcula essa derivada de mais alta ordem como sendo uma soma dos outros sinais. Então, você joga os outros sinais para o lado oposto da igualdade, e aí você tem a derivada calculada sem precisar fazer um ΔI por ΔT. Tá? Em ambientes ruidosos, iguais a ambientes onde você tem conversores chaveando, tá? Derivar sinais significa que você vai derivar o sinal de informação e o ruído que está sobreposto. E quando você deriva um sinal de alta frequência, que é o caso do ruído,
a frequência do ruído aparece na amplitude do sinal derivado. Tá? Então, na saída aqui de um eventual derivador, essa amplitude fica altíssima, tá? Porque a frequência do ruído, que é alta, já vem para a amplitude. Então, a gente evita de fazer isso em ambientes de simulação computacional. Tá? Então, a gente calcula a derivada sem fazer um ΔI por um ΔT, tá? Que é a representação em espaço de estados. A gente fez no curso de máquinas, né, para modelar a máquina de indução, e isso também foi amplamente abordado nas disciplinas de modelagem e controle. Tá? Então, só estou recuperando delas para a gente poder usar aqui. Então, isolando aqui essa derivada de mais alta ordem, tá? Então, você vai ter o seguinte, a queda de tensão aqui na indutância, que é o LD e DT, vai ser o VA menos o RA e A menos a força contra a eletromotriz, que é o EA. Então, a somatória dessas quedas de tensão vai dar o LD e DT. Se você divide pela indutância, você tem a derivada da corrente. Se você integra a derivada da corrente de armadura, você tem a própria corrente de armadura. Essa corrente vezes a resistência vai dar queda de tensão na resistência de armadura. Tá? E a força contra a eletromotriz depende da velocidade mecânica, que a gente vai ter que processar através da dinâmica do eixo mecânico, né, para a segunda lei de Newton, que é a continuação aqui do diagrama de blocos. Ó. Então, aqui, ó, a gente, voltando aqui do ponto de onde partimos, né, a gente não chegou ainda no sinal de torque. Ó, então, vamos ter que chegar nele. Pelo modelo da máquina, ó, com a corrente de armadura, multiplicada pela constante de fluxo vezes o fluxo, você tem o torque. Então, aqui você tem a corrente de armadura. Você vai multiplicar pela constante de fluxo. Isso aqui você vai multiplicar pelo fluxo do circuito de campo, essa segunda parcela aqui, ó. Nós vamos calcular a dinâmica do campo em uma segunda malha, tá? de modelagem aqui e controle. Você tem o fluxo do circuito de campo aqui, e o produto dos dois te dá o torque eletromagnético. Tá? Bom, essa dinâmica do circuito de campo, né, que eu comentei, ela é tratada da seguinte maneira. Tá? Então, observa só um ponto antes da gente tratar aqui. Ó. Temos o comando de torque, ele saiu no eixo da máquina. Então, aqui modelamos parte do controlador de torque. Está aqui, ó. Tá? Foi pedido um comando de torque, ele sai na ponta do eixo. A gente agora vai, para complementar, né, essa modelagem do sistema de regulação de torque, tanto o controlador quanto a máquina elétrica, todo mundo junto, né, falta modelar a dinâmica do circuito de campo. A gente modelou aqui do circuito de armadura, né, para regulação aqui da corrente de armadura. Agora a gente, e aí na modelagem a gente mostrou N vezes, né, que isso aqui é função do fluxo de campo, né, da corrente de campo e tal. Então agora a gente vai descrever o sistema que trata do fluxo de campo, né. Como eu comentei agora há pouco, a gente vai manter esse sinal constante, ele não pode ser nulo. Para a máquina desenvolver torque, tem que existir o eletroímã do circuito de excitação. O fluxo de campo tem que existir. A gente só vai adotar uma estratégia de mantê-lo constante durante a operação da máquina. Tá? Então, a gente vai promover variações de torque com o circuito de corrente de armadura.
tá? Mas o circuito de campo tem que existir também, tá? Então, como é que a gente vai, né, implementar esse circuito? A gente vai fazer o seguinte. Então, aqui, pessoal, essa segunda malha de controle que eu estou implementando aqui,
é a malha dedicada à regulação da corrente de campo da máquina, tá? Aí, como é uma máquina de excitação independente, tem um outro conversor para ela, né, só para o circuito de campo, que vai garantir que o fluxo do circuito de campo fique constante, tá? Fique no valor que a gente precisar. Ok? Bom, então, de novo, né, após o conversor aqui, a gente sai do mundo virtual, né, alimentamos a bobina da máquina no mundo real. O modelo, né, do circuito de campo mostra para a gente aqui o seguinte, ó, né, que a tensão de campo ela vai ser dividida, né, pela queda de tensão na resistência do campo, mais a queda de tensão na bobina do circuito de campo. Tá? Então, a gente desenha os diagramas de blocos representando o sistema em espaço de estados. Né? O nome é muito pouco sugestivo em português, ele é uma tradução direta do inglês. Né? Se você escuta a palavra, não sugere nada em português diretamente, mas o que está se dizendo é o seguinte: você vai isolar as derivadas de mais alta ordem, né, de um lado a igualdade, e depois, né, calcular essas derivadas por somas e produtos, né, dos outros termos que são jogados para o lado de lá da igualdade. Tá? Aí, calculada a derivada assim, você integra a derivada para ter o próprio sinal físico. Vai ser isso aqui, ó. Então, a tensão de campo menos a queda de tensão na resistência vai ser L di dt. Se você divide isso por L, você tem o di dt. Se você integra, você tem a corrente de campo. Né? Aí você realimenta aqui com o sinal da queda de tensão na resistência do campo. Ok? Bom, e aí essa corrente, né? Agora a gente já está na parte preta aqui, já é o mundo real, tá? Então, essa corrente de campo vezes a indutância sobre o número de espiras vai te dar o fluxo do campo. Aqui os dois circuitos magnéticos se acoplam aqui, né? Ok? Bom, e na malha de controle, pessoal, que a gente montou, qual foi a estratégia? Tá? Você pode até estranhar, falar assim, poxa, mas você começou uma malha dedicada à regulação da corrente de campo, né? Inclusive ela vem realimentada aqui, ó, para a gente não perder aonde que a gente está, ó. Aqui, a gente está realimentando a corrente de campo aqui, ó. Tá? Igualzinho aqui em cima, a gente está realimentando a corrente de armadura. Ok? Bom, e a gente começou essa malha que faz a regulação da corrente de campo com a velocidade mecânica. Tá? Por que disso? Tá? Por que a gente começou com a velocidade? Já que
a malha de cima, que é responsável, né, por regular velocidade, né, e tanto rastreando trajetória quanto rejeitando carga, tá? Então a velocidade ela foi usada na malha de baixo aqui, não como um sinal de regulação propriamente dito, tá? Mas como um sinal para nos orientar se vai ou não ser feito o enfraquecimento de campo. Eu comentei com vocês a aula passada que se a gente precisar operar em velocidades maiores do que a nominal, ou seja, nesses pontos aqui, ó, o circuito de armadura não tem mais tensão para aplicar, muitas vezes. Tá? Você já usou toda a tensão que o retificador poderia disponibilizar e ainda assim você não conseguiu atingir a velocidade que você quer. Então, nesses cenários, né, e considerando também que o torque da carga vai ser baixo nas altas velocidades, a gente consegue operar em velocidades mais altas, promovendo enfraquecimento de campo. Então, esse bloquinho aqui te diz o seguinte, ó, você vai entrar com a velocidade mecânica, e aí essa curva ela vai estar montada dentro do bloco, aqui de alguma maneira, tá? E ela vai produzir na sua saída um comando de fluxo enlaçado entre armadura e campo, que é o próprio fluxo do circuito de campo, que vai ser constante se a sua velocidade mecânica tiver um módulo menor do que a velocidade nominal. Ou seja, ela pode estar operando, rotacionando num sentido ou no outro, tá? Velocidade positiva ou negativa. Mas se o módulo dela for menor do que o módulo da velocidade nominal, você vai pedir fluxo nominal na máquina. Você não vai enfraquecer campo. Você vai manter o campo constante, que era inclusive a nossa estratégia, né? Para ter alto desempenho dinâmico. Você vai manter fluxo constante no seu regime nominal. Se você, ou se o cliente da planta pedir velocidades, operação em velocidades muito altas, aí não tem jeito, aí a gente vai ter que atendê-lo promovendo enfraquecimento de campo. Então você vai comandar o campo para enfraquecer e ele enfraquece proporcional ao acréscimo de velocidade que se queira. Tá? Então, se você quiser operar numa velocidade 2 vezes maior do que a nominal, o campo nessa circunstância vai ser 2 vezes menor do que o campo que você tem na velocidade nominal. Tá? Então é isso que está sendo feito nesse processamento. Tá? Né? Disso aqui a gente vai escolher o comando aqui de fluxo magnético do circuito de excitação, dividido pela indutância, você vai ter a corrente. Essa corrente que vai ser regulada. Tá? Por vezes, pessoal, tem até alguns controladores de torque, chamados de controladores de torque diretos, que fazem a realimentação de fluxo de campo mesmo. Então, tem alguns controladores que colocam bobinas de exploração de campo e medem esse fluxo aqui, ó. E eles realimentam o fluxo para cá, ó. Aí você não precisaria ter uma malha para regular a corrente, tá? Só que, de novo, né, medir fluxo não é fácil. A instalação do sensor é complicada, tem que ser feita no entreferro entre rotor e estator. E esse entreferro é mínimo, tá? Você tem poucos milímetros aqui para instalar um sensorzinho qualquer, tá? Você tem que tirar os cabos né, de dentro aqui dessa montagem para ter o sinal que o sensor está medindo. Então, não é fácil de mexer, sabe, de fazer. Agora, medir corrente é super tranquilo, tá? E aí, é tranquilo a instalação do sensor, né, dentro de um mar de dificuldades que a gente tem para um sistema mecatrônico desse operar, a instalação de um sensor de corrente é incrivelmente fácil. Tá? Ela só precisa enlaçar o cabo e você prestar atenção em qual sentido de corrente você quer a corrente positiva. Tá? Que aí o próprio corpo do sensor ele vai ter uma setinha para dizer para você que sentido ele vai medir corrente positiva. Tá? Por exemplo, pegar um corpo de um sensor Hall, até tem no laboratório, se vocês quiserem olhar, vai ser um quadradinho aqui, ó. Do lado dele aqui vai ter uma setinha, tá? Dizendo que ele vai medir corrente positiva quando, né, a corrente que circula dentro do cabo
cabo está aqui, ó, e passa, o sensor fica, né, abraçando o cabo, enlaçando o cabo. Então, se a corrente estiver circulando nesse sentido, ele dá uma leitura positiva. Se ela tiver ao contrário, ele dá a leitura negativa. É a única preocupação que você tem que ter, tá? Então, usando desse aprendizado que o modelo nos trouxe, a gente vai regular o fluxo do circuito de campo pela corrente de campo. Muito mais barato, muito mais fácil, né? E aí, como que a gente atinge um dado nível de fluxo considerando a corrente, regulando-se corrente, né? Por essa relação. A relação entre fluxo e corrente é o inverso da indutância. Tá? A gente vai usar a estimativa de indutância que a gente tem. A estimativa a gente usa, a gente descreve aqui como chapeuzinho, tá? Para dizer o seguinte, não é a indutância exata, é uma estimativa, tá? Aqui eu estou dentro do mundo virtual, eu não estou fazendo uma medição online da indutância da máquina o tempo todo, tá? E aqui, então, pessoal, com esse comando de corrente criado, o que a gente faz? Olha, eu quero regular corrente, né? Eu sei em quantos amperes essa corrente tem que estar. Como é que eu faço para ter essa regulação? Realimento a corrente. Vou lá na bobina do campo, meço ela e realimento aqui, ó, tá? Então, pela diferença entre o que a gente quer e o que realmente circula na máquina, a gente vai ter um erro aqui na corrente de campo. A gente vai tratar esse erro num compensador e criar um comando de atuação para que esse erro se anule. A ideia é realmente anular o erro. Então, quem que está atuando para nós? É um conversor, que geralmente vai ser um retificador controlado. Qual que é a forma de atuação dele? Ele impõe um sinal de tensão. Então, nós vamos criar um comando de tensão para a bobina do campo e mandar esse comando para o conversor. Né? Eu vou aqui omitir os detalhes dele, mas a gente sabe como que ele opera, né? Com esse comando de tensão enviado aqui para um retificador controlado a tiristor, é calculado um ângulo de disparo dos tiristores, que garante que vai aparecer nos terminais do circuito de campo a tensão de campo que você deseja. Tá? Aí, agora que nesse ponto que o diagrama está em preto, a gente está dentro do eixo, dentro do mundo real. Né? E aí que então a gente descreveu a dinâmica do circuito de campo tal como a gente já tinha modelado. Ok? Com esse modelo em mãos, a gente produziu aqui a corrente de campo, o fluxo do circuito de campo, multiplicado aqui pela constante de fluxo vezes a corrente de armadura, você tem o comando de torque eletromagnético. Comando não, você tem o sinal de torque eletromagnético presente no eixo. Tá? Então, com isso, essas duas malhas de controle aqui, ó, a gente abriu esse bloquinho aqui, ó, do nosso diagrama, esse bloco 1, que a gente tinha comentado no passado, falou assim, ó, alguém, não importa como, né, vai garantir para a gente que o comando de torque, aqui, o comando de torque aparece aqui, ele está aqui, e alguém vai garantir que esse comando de torque realmente chegue no eixo da máquina, como um torque eletromagnético. Esse torque eletromagnético que vai chegar aqui, tá aqui, ó. Tá? Então a gente abriu o bloco. Antes era, né, um ganho unitário, onde a gente não tratou da dinâmica eletromagnética da máquina. Agora ela está tratada aqui embaixo. E tem que ser tratada, tá? Não tem como fugir dela, não. No primeiro momento, né, a gente só não abordou detalhes dela porque a gente estava comendo mingau quente pela beirada. Então começamos, né, com as malhas mais externas, que tratavam da dinâmica mecânica do sistema, tá? E aí a gente agora, né, olhou como implementar as malhas mais internas, as malhas mais rápidas, tá? Que são as malhas que vão tratar da dinâmica eletromagnética. Você precisa de ter a dinâmica eletromagnética controlada para ter controle de torque e, consequentemente, ter controle da dinâmica mecânica. Tá? Então, dentro do controlador de um conversor de energia,
tá? Virar essa malha completa aqui, ó, tá? Essa aqui de cima, continuada aqui embaixo, tá? E essa estrutura aqui de baixo, onde você aplica um comando de torque, né? E, e esse torque aparece no eixo aqui, ó, ele é o sistema de regulação de torque. Então, o controlador e a dinâmica eletromagnética da máquina para se ter o controle de torque. Ok? Bom, falta fazer, né, o projeto dos compensadores que garantem que a gente vai conseguir um bom desempenho dinâmico disso, né? Não adianta a gente montar essa estrutura com todo esse conhecimento de modelagem, toda essa tecnologia aqui, né? Para poder, e depois, né, a gente receber do controlador comandos de torque e a malha de controle como um todo, interna aqui, ó, ser muito lenta e não conseguir colocar na ponta de eixo do motor o torque na mesma dinâmica que o controlador está pedindo. Se o controlador pediu para variar em degrau, você tem que variar aqui em degrau, o quase integral, né? Então, isso é uma condição mandatória para que o sistema tenha desempenho dinâmico adequado, tá? E o desempenho dinâmico vai ser, a gente sabe da teoria de controle, ele é regido, né, pela posição dos polos, e a posição dos polos, por sua vez, é escolhida pelo cálculo aqui dos ganhos dos compensadores. Tá? Então, a gente vai ver na aula que vem como calcular esses ganhos para poder garantir um desempenho dinâmico adequado para o sistema de regulação de torque. Tá? Um último ponto para a gente fechar a aula hoje, tá? Para não deixar nada estranho aqui, ó. A força contra a eletromotriz, ela não foi, a gente não completou, né, o sinalzinho dela. Vamos colocar aqui, ó. É proporcional à velocidade, né? E a velocidade vai nascer da dinâmica eletromagnética. Então, aqui a gente está com o sinal de torque. Se a gente reproduzir aqui, ó, a segunda lei de Newton pelo diagrama de blocos, a gente chega no sinal de velocidade. Então, aqui a somatória de torques vai ser o torque de aceleração, divide o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular, integra a aceleração, você tem a velocidade, e integra a velocidade, você tem a posição. Tá? Bom, tomando a velocidade ali, né, pessoal? Se a gente multiplicar a velocidade pela constante de fluxo, e a constante de fluxo, se a gente multiplicar pela indutância sobre o número de espiras do circuito de campo, né, que é o sinal que está aqui, ó, a gente tem o fluxo de campo. Tá? Então, aqui a gente tem fluxo de campo vezes constante de fluxo vezes velocidade mecânica. O resultado é a força contra a eletromotriz que vai sair aqui, ó. Tá? Bom, e aí isso completa o diagrama, né? O que vem para trás aqui do comando de torque é o controlador por realimentação de estados, é o que está para cá, ó. Ok?
Bom, o meu recado hoje era só esse aqui, pessoal. Eu queria abrir a palavra a vocês para dúvidas, comentários, eu estou à disposição. Então, beleza. Se ninguém tem nenhum comentário, a gente então se vê amanhã de novo, né, às 17 horas, e aí a gente dá sequência nesse assunto. Tá? Boa noite para vocês aí, até amanhã. Boa noite. Boa noite, Leonardo.